Capítulo 101, o livro antigo e os traços que ele dá, parte 2. O que isto significa? Roland esfregou os dedos sobre a linha manuscrita. Se o dono original desse livro antigo também tivesse que lutar contra esses monstros nas terras selvagens? Ele voltou sua visão para baixo e continuou lendo. Os demônios cresceram a cada dia em número, mas a cada dia nos tornamos menos. A pedra da retaliação de Deus também foi incapaz de detê-los. Isso só funcionaria contra seus poderes estranhos incomparáveis, mas mesmo sem depender de sua magia, eles ainda eram inimigos ferozes e terríveis. A cidade sagrada de Táquila já caiu nas mãos do inimigo. A única opção que nos resta é espalhar em todas as direções. Sobre as montanhas, atravessando os rios. Tentando fugir o mais longe possível dos portões do inferno. Mas para a próxima vez, para onde devemos fugir? Mas, isso não é algo que eu tenho que pensar. Eu vou morrer, Natália. O poder do diabo está corroendo meu corpo, e todas as nossas drogas estão com defeito. Estou escrevendo tudo isso porque tenho uma questão simples que quero pedir que você faça por mim. O teste de Alice do Exército de Punição de Deus já está chegando ao fim, e o teste foi um sucesso. Mesmo quando enfrentando os extraordinários guerreiros do diabo, eles não têm nada a temer, mas ela esqueceu o ponto importante. Mesmo se o exército de punição de Deus vencer, essa vitória não nos pertence. Está certo. O exército de punição de Deus nos levará ao nosso fim. Para impedi-la, só você é deixado. O texto que ele conseguiu ler não foi longo. Roland varreu o olhar mais uma vez do começo ao fim. Ele então fechou os olhos e começou a pensar no que lera. Tentando ver isso da perspectiva de Kara. Assumindo que ela não estava ciente da existência do diabo. E ela pensou que o diabo se referia a uma bruxa. Usando essa suposição, seria fácil imaginar que o livro foi escrito da perspectiva de um membro da igreja, fugindo das bruxas. Então, combinado com rumores amplamente divulgados, afinal, os rumores dizem que as bruxas são todas as lacaios do diabo, e que elas ganharam sua magia do portão do inferno. Kara provavelmente pensava que a igreja realmente queria esconder a verdade, que eles mudaram a entrada para a montanha sagrada para o portão do inferno, e que por várias centenas de anos, as bruxas já tinham acesso à montanha sagrada, e que encontraram existe uma vida eterna. Então as bruxas se tornaram mais e mais, mas os guerreiros da igreja tornaram-se cada vez menos. Claro, essa teoria tinha muitos buracos para ela. Por exemplo, o autor do texto disse que o outro lado possuía poderes estranhos. Quando comparado às pessoas comuns, claramente não havia bruxas que possuíssem essas características. Outro exemplo foi que mesmo sob a supressão da pedra da retaliação de Deus, as bruxas ainda eram capazes de deixar a igreja sofrer uma derrota esmagadora, que parecia muito bizarra. Então, no final, a razão pela qual Kara foi na jornada para as terras selvagens ainda era desconhecida. Talvez ela estivesse tão ansiosa que não percebesse que isso já havia afetado seu julgamento. Ainda havia algum conteúdo que ele não era capaz de entender. Talvez a verdadeira causa permanecesse ali. Roland preferiu a última possibilidade. Pelo menos ele sabia agora que o diabo que foi descrito na última página não era uma bruxa, mas era a descrição da verdadeira raça alienígena. Mas tudo isso não reduziu suas dúvidas. Ao invés disso, só aumentou seus já numerosos problemas. No final, desde quando a igreja estava lutando contra os demônios? Mesmo assim, de novo e de novo, Roland analisou o conteúdo do livro, mas ainda não conseguiu encontrar o conteúdo relevante. A igreja estabeleceu sua base no norte, desde o fim da Guerra de Fé. A base foi construída para defender contra a enorme lacuna na cordilheira intransponível contra as bestas demoníacas. Mais tarde, eles simplesmente construíram uma fortaleza no Planalto de Hermes, e simplesmente a chamaram de Nova Cidade Santa. Essas duas cidades agora estão conectadas, uma na parte alta e outra na baixa, mas ambas foram usadas para resistir ao ataque de animais demoníacos e não aos demônios. Além disso, ele nunca ouvira falar de um lugar chamado Táquila. Se tudo isso fosse verdade, a igreja não teria razão para escondê-lo.
De acordo com os livros de história da igreja, eles sempre foram capazes de resistir aos ataques das feras demoníacas, e também foram capazes de alcançar grandes vitórias em sua batalha contra as bruxas. Isso tudo foi descrito em detalhes, como se eles temessem que alguém fesse orjete de seus grandes méritos. Mas em comparação com o confronto contra os demônios, como eles ainda podem tratar a questão dos animais demoníacos e das bruxas para serem mais dignos de se particularizar? A última questão dizia respeito ao exército de castigo de Deus. Evidentemente, este membro da igreja não queria ver o exército de punição de Deus aparecer. Além disso, eles até mesmo confiou a outros que parassem a pessoa encarregada do experimento. Aparentemente, eles pareciam ter conseguido. Roland só sabia que a igreja tinha um exército de juízes, mas ele nunca tinha ouvido falar do exército de punição de Deus. Claro, isso não exclui que o ex-quarto príncipe fosse simplesmente ignorante. No entanto, se eles realmente pudessem promover um guerreiro forte o suficiente para lutar contra os demônios, isso não aumentaria o poder da igreja. Então, por que o autor da nota escreveu que isso causaria sua destruição? O lugar onde eles encontraram este livro deveria ter informações adicionais. Foi Kara quem encontrou o livro. Você sabe onde ela encontrou? Roland levantou a cabeça e perguntou a Nightingale. Quando entrei para a Associação de Cooperação de Bruxas, a Irmandade já havia posto os pés na estrada em direção à Montanha Sagrada. Nightingale, que ainda estava mastigando peixe seco, respondeu distraidamente. Mas Vend mencionou que, no começo, a Irmandade não se chamava Associação de Bruxaria, eram apenas duas bruxas da região do Vento Marinho. Também entre eles estavam Kara, Vend e Scroll. Mais tarde, quando saíram da região do Vento Marinho, encontraram um local de reunião secreto dentro de uma floresta. Mas ninguém esperava que houvesse realmente uma entrada secreta em uma antiga ruína escondida lá. Ela deu outra mordida em seu lanche, lambeu os lábios e continuou. Mas, com exceção de Kara, ninguém mais desceu para explorá-lo. Ela encontrou o livro antigo dentro das ruínas. Pelo menos foi o que Kara disse. Nightingale franziu os lábios. E mais tarde, eles começaram a reunir mais e mais bruxas. Mas parece que o seu esconderijo acidentalmente vazou para a igreja, que depois trouxe um grande exército para cercar o local de encontro. Apenas 20 bruxas conseguiram escapar, menos da metade delas. Foi então que Kara decidiu procurar a Montanha Sagrada. Então, eles estabeleceram a Associação de Cooperação das Bruxas, com o objetivo de encontrar a Montanha Sagrada como sua maior prioridade. Depois de ouvir essa história, ele mais uma vez começou a pensar sobre isso, a estudar mistérios, sabendo que tampouco era inconveniente, ainda mais quando se misturava a história com lendas, deixando um vazio em sua mente. O livro antigo não mencionava o ano em que foi escrito, e também não havia outra grande guerra mencionada em outros livros de história que ele havia lido. A primeira pessoa envolvida na descoberta já estava morta, mas talvez possamos encontrar a antiga ruína, pensou ele. Mas para Roland também ficou claro que era basicamente uma tarefa impossível. A floresta no leste estava muito longe da cidade fronteiriça, era muito mais do que apenas uma curta caminhada, era uma viagem através de todo o reino de Greycastle. Mas neste momento o desenvolvimento de seu território era sua maior prioridade. Roland levantou-se e caminhou até a janela, onde ele tinha uma visão perfeita dos jardins dos fundos. No jardim, as bruxas estavam treinando de acordo com seu programa de treinamento. Agora que seu grupo de bruxas tinha crescido para 12 anos, finalmente era hora de montar uma organização. Em sua concepção, a organização não precisava de nenhum programa ou orientação. Ele foi projetado apenas para facilitar o gerenciamento das bruxas e a habilidade que eles eram capazes de exercer. Sua função seria semelhante à futura geração de associações industriais. As regras das organizações também seriam tão simples quanto possível. Haveria apenas duas regras. Não tire proveito de sua capacidade de violar a lei do território. E é proibido usar sua capacidade de fugir da lei.
No começo, Prolan queria usar as 3 leis da robótica, restringindo a capacidade das bruxas de não permitir que elas ferissem ou atacassem pessoas comuns e assim por diante, mas então ele pensou que seria realmente desnecessário. Sua habilidade era exatamente a mesma que armas. Quando confrontados com perigos, não havia realmente nenhuma diferença entre usar uma arma ou a habilidade de uma bruxa de se defender. E ao enfatizar deliberadamente a diferença entre bruxas e pessoas comuns, a distância entre esses dois grupos só se tornaria mais distante. Então, não se tornaria ilegal, ele não poderia evitar sua responsabilidade como cientista e cão de engenharia, ele tinha que se expressar da maneira mais concisa. Quanto ao nome dessa organização, Prolan já havia encontrado um bom tempo. O nome do novo coletivo será Vitch Union.